Shalom, irmãos. Que Deus nos abençoe. Diz-nos a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas delas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos perguntar: como o crente deve viver? Como que a pessoa é crente? Eu me refiro que crente, aquele que crê e obedece a Jesus. Essa semana morreu um homem conhecido mundialmente, o Papa Francisco. Uma pessoa ali no velório falando palavras, disse o Papa Francisco foi uma pessoa maravilhosa, cuidou das crianças, cuidou dos pobres, era um homem muito religioso. Quem não sabe que o Papa é religioso? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele é religioso. Mas a cultura da pessoa é assim. Acha que o católico, o evangélico, o espírita são religiosos. Meus irmãos, a religião não serve nada para a salvação. A religião serve para nós reunirmos aqui, fazer um grupo, para fazer um trabalho, para poder coletivamente, nós possamos cultuar a Deus. Mas Paulo fala uma coisa muito interessante aqui. Ainda que tenhamos conhecido Cristo carnalmente, não tem nenhum valor. Olha o que ele diz, versículo 16: pelo que daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos mais. Morreu, acabou. Mas ele diz aqui, pelo que, se alguém está em Cristo. O que significa estar em Cristo? Nós, quando casamos, o que nós falamos? Se tornou uma só carne. Nós tornamos uma só pessoa. Quem está em Cristo é uma pessoa só. Cristo está com cada um de nós. Por isso, irmãos, nosso tema de hoje é como que nós, ou como que o crente deve viver. Eu vou na igreja, amém. Eu leio a Bíblia, amém. Eu oro, amém. Eu sou batizado, amém. Mas para que serve isso? Para a salvação? Não. Serve para o nosso conhecimento, nossa disposição em servir a Deus. Quantas pessoas estão no nosso meio? Muitos já passaram, estão fora, excluídos da comunhão, da membresia da igreja. Muitos dizem: eu sou ex-crente. Na verdade, não existe ex-crente, porque quem é crente até morrer. Não como Judas Iscariote, que conviveu com Jesus durante 3 anos. Aprendeu do maior mestre as palavras mais sábias, mais inteligentes, mais produtivas poderia ter, mas contudo ele se afastou da presença, da comunhão da igreja com Jesus Cristo. Lamentavelmente, assim muitos estarão no nosso meio. E Jesus falou que muitos no juízo final vai dizer: Senhor, nós não pregamos o teu nome, nós não curamos em teu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E a resposta é: não te conheço. Como será triste
Haverá solução ainda? Não, acabou. A oportunidade que Ele nos dá é agora, é hoje. O mundo, como nos olha? Como que o mundo, quando eu falo mundo, então as pessoas não crentes, olha, gente, aquele ali é um crente ou aquele ali é um fingido? Quando um crente faz alguma coisa errada, todo mundo fica sabendo. Imagina quando um pastor faz a coisa errada, como aconteceu recentemente, de estrupar uma criança. A mídia vai em cima. É pastor, é pastor, é pastor. Nem é pastor, mas usa o nome. Mas um homem do mundo, uma pessoa que não é crente, a televisão fala. E ele nem fala direito. Muitos nem menciona, porque não dá manchete, não dá ibope. Então nós precisamos aprender que o incrédulo, ele vive o mundo a seu bel prazer. Para ele, são os prazeres do mundo. Ficar em casa, vendo televisão, assistindo o seu programa favorito. Eu não posso perder porque é uma parte especial. Meu time vai jogar. Eu não posso ir na igreja. Eu tenho que assistir. Eu conheci um rapaz que todo dia, quarta-feira, dava horário ali, se o pastor demorasse um pouquinho do culto, e passasse o responsável para o outro e ia embora para casa para poder assistir o seu time jogar. Meus amados irmãos, nós não somos escravos, nós somos livres. Eu estou na igreja aqui não por obrigação, e com certeza os irmãos que estão aqui, ninguém está aqui obrigado. Pode ser que, e tem que ser, as crianças que não têm vontade própria, a gente tem que esforçar, falar, é para vir, porque se deixar a vontade dela, não vem também para a igreja. Ela quer vir em casa brincando, quer ficar em casa se divertindo, que é a natureza delas. Mas nós que somos adultos, temos que ensinar a verdade. Nós temos que ensinar que o lugar mais prazeroso, mais produtivo, o melhor lugar é estar com os irmãos na presença de Deus. Então devemos viver assim, como crente, dar um bom testemunho. Não pode casar para deixar sair não, tá? Então nós temos que aprender que nós temos um comportamento diante de Deus. A Bíblia diz até o nosso pensamento Deus conhece. Então não adianta mentir. Não é fazer coisa errada. Talvez o homem não sabe, a mulher não sabe, o pai não sabe, o filho não sabe, mas Deus sabe. Meus irmãos, a primeira coisa como o crente deve viver é saber quem é Jesus. Pergunta besta, né? Quem não conhece Jesus? Nós aqui. Talvez nós conhecemos Jesus, filho de Maria, filho de José, nasceu aqui, nasceu ali, viveu ali, morreu. Recentemente nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, coisa boa, né? Mas você quando ora, você sente que está falando com Ele? Como é que você sente que está falando com você? Nós temos que aprender a ouvir Deus falar. O profeta Elias, ele estava fugindo da presença do rei, estava sendo perseguido, o rei queria matá-lo, ele entrou numa caverna. Ali na caverna apareceu um vento, um terremoto, um vento forte, e a Bíblia de Deus não falava nada.
Podemos pensar que quantas coisas tristes passam na nossa vida, quantas tribulações, quanto sofrimento, quanta tristeza que nós passamos durante a nossa vida. É o esposo, é a esposa, é um filho, é um neto, é um vizinho, é um colega de trabalho, uma perturbação tremenda, nos acusando. Ah, crentinho, aquele jovem lá do exército, comandante para zombar, mandou a dirigir um carro. Eu não sabia dirigir. Ao concluir a tarefa, aquele jovem chegou para ser o comandante, o caminhão está lá, onde o senhor mandou colocar. Aquele comandante ajoelhou arrependido, porque o caminhão nem motor tinha. Então, as acusações virão. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, ai daquele que difamar, que prejudicar o servo de Deus. Quanta oportunidade vai passar diante de Deus? Então Jesus é quem? É aquele que morreu no seu lugar para salvar a sua vida. Mas para salvar você tem que fazer alguma coisa. Mas ele vai ao médico. O médico fala assim, você está com a doença X, está aqui o remédio. E o que adianta eu comprar e não tomar? O médico estudou, ele conhece nossa enfermidade. Ele sabe a cura. Ele sabe da cura. O remédio vai produzir nossa vida. Então se não vou para tomar, para que eu vou ao médico? Então nós temos que aprender. Se nós vamos à igreja, é para ouvir Deus falar, é para aprender de Deus. E às vezes a gente sempre orienta, esquece tudo lá fora. Medite em Deus, medite naquilo que quem está falando possa servir para a sua vida. Isso que é importante, você sair daqui aprendendo alguma coisa. Isso foi útil para mim, eu aprendi nessa noite o importante para a minha vida. E vai procurar viver segundo a palavra de Deus. Então você tem que conhecer Jesus. Segundo lugar, como cremos em Jesus? Nós cremos em Jesus como um homem humano ou como um divino, como Deus? Ele vem como homem, mas ele não é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele sofreu como homem, mas ele era Deus. A Bíblia diz que ele foi um verbo encarnado, não é reencarnado, não é encarnado. E diz que a Bíblia que Deus habitou entre nós, viu a sua glória. Às vezes fica analisando fatos da Bíblia, como Nabucodonosor teve grande experiência lá, com Daniel ali no palácio, governando o mundo, se transformou até num animal irracional e não se converteu. Dá a entender isso que não se converteu. Mas vemos os apóstolos, quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram abençoadas por Deus? 10 homens leprosos, doença incurável. E Deus curou 10. Quantos voltaram para agradecer a Deus? Um só voltou para agradecer a Deus, a Jesus. É assim. Os benefícios, as bênçãos nós queremos. Mas quando Deus nos pede alguma coisa, não posso. Não tem tempo. Sexta-feira não posso ir. Domingo de manhã, algumas donas de casa aí têm suas necessidades e não tem como fugir delas. Mas acho que a maioria poderia se esforçar um pouquinho. Culto nas casas, tão bom, né? A gente tá nas casas, bater um papo, cantar, orar, os vizinhos ouvir a gente ali. Também não vai na casa da gente, o vizinho escuta. Uma vez nós estávamos, eu, o pastor Zé Ilson, visitando alguém, mas o Uberlândia, e depois a pessoa falou, pastor,
Eu estava ouvindo tudo que o senhor falou lá no meu quarto, referindo ao senhor pastor Zé Ilson. Eu ouvi tudo que o senhor estava falando lá, eu estava acompanhando. É assim, talvez um vídeo aqui vai chegar alguém, vai ouvir, né? Agradecemos aqueles irmãos que se inscreveram aí, né? Já está chegando um grupinho bom, né? 20 e pouco, né? Quem sabe a gente aumenta mais aí divulgando. Se inscreva no canal Deu Tudo Pastor Ari, e você vai ouvir em casa a palavra de Deus. Eu não sei quantos ouvem lá, está lá os números lá, mas tem muita gente que às vezes olha e às vezes não escuta direitinho ali a mensagem, né? Meus irmãos, Jesus não foi simplesmente uma pessoa humana, ele foi e é Deus. Ele sabe a sua necessidade, ele sabe do seu problema. Mas se não confessarmos a ele, quer confessar? Dizer para ele: Senhor, pequei, eu errei, me perdoa. E ele vai fazer isso, porque ele ama você. Ele não quer que nenhuma de sua criatura se perca, assim não que todos venham ao conhecimento da verdade se salva. Como diz Pilato, o que é a verdade? Tem muita gente, como diz o filósofo, isso é o óbvio do povo, é uma besteira do povo, uma invenção do homem para enganar o homem. Isso não tem valor. Como diz os franceses, nós matamos Deus, nós acabamos com a religião, não existe mais. Os franceses falaram isso, escreveram isso lá, que Deus não existe, acabou. Aí no Brasil, tem gente aí também acabando com a religião. Não pode pregar o evangelho mais nos presídios, não pode mais pregar lá no hospital, nas escolas, não pode mais falar em nome de Deus. Isso é acabar com a religião. Ou eles pensam que estão acabando, porque o seu Deus não é o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus que criou os céus e a terra, o mundo e tudo aquilo que nele existe, para nós viver segundo o que ele quer. Então Jesus ama você, e você deve amar ele também de todo o coração. O que pensamos sobre a vida futura? Será que nós, quando morremos, vamos para onde? Acabou? Como diz uma jovem, faz isto, porque se não, quando você morrer, não vai ter nenhum valor mais, vai acabar. Não, meus irmãos, a nossa vida não acaba com a morte física, não. A Bíblia diz: até um fio de cabelo a terra vai dar conta, e nós seremos ressuscitados. Somente o homem será ressuscitado, o ser humano será ressuscitado, e vai comparecer diante de Deus. Para quê? Para receber as palmas de Deus? Parabéns! Não. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então você vai viver uma vida eterna, com ou sem Deus? Isso depende de você, não depende de Jesus. Ele diz: vinde a mim, eu vou dar a você descanso para a sua alma, vou dar alívio para a sua vida, eu vou abençoar você. Nós temos que viver segundo o que Ele quer. Então, a vida futura vai ter. Como diz um pregador na televisão, você pensa que é 1 ano, 1000 anos, 1 milhão? Não, a eternidade não tem fim. Com ou sem Deus. O mais importante, o que é para você? Para o crente. O que é mais importante para o crente? A Bíblia diz lá em Provérbios: sábio é aquele que ganha alma. Sábio não é aquele que ganha dinheiro. Sábio não é aquele que tem as melhores faculdades, que faz as melhores faculdades, que cresce o conhecimento. Não. Isso é bom, sem dúvida. Mas isso não é sabedoria, isso é inteligência. Sabedoria é aquele que vive com Deus, faz as coisas de Deus, ganhar uma alma. Você imagina só quantas pessoas na rua
As pessoas dão mais valor a um animal. Agora, você acorrentar um cachorro para não ficar solto é crime. Se você tiver um cachorrinho aí no quintal, na corrente, a pessoa pode chamar a polícia e denunciar e você vai ser preso. Talvez não vai ser preso, mas vai pagar uma multa de R$ 5.000. Só porque você colocou o cachorro na corrente. Não precisa nem bater não. É só colocar na corrente. O valor dos animais racionais é muito maior do que o ser humano. Pouco tempo agora, a pessoa matou uma criança. Entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente. Se fosse um animal, ficaria preso. Mas como é um ser humano, não tem nenhum valor. Meus irmãos, o mais importante é aquilo que você não vê. O mais importante é aquilo que você não vê. Você vê amor? Você não vê amor. Você vê o nosso interior, não vê. O que passa no nosso coração? A Bíblia diz: do nosso coração saem as melhores coisas, mas saem também as piores. Saem as melhores coisas e as piores coisas saem do nosso coração, do nosso interior. E nós temos que procurar, então, extinguir, tirar as coisas ruins. Quando você pensar em uma coisa ruim, elimina. Eu, quando estou fazendo alguma coisa, que aparece alguma música secular, nem que seja bonita, a melodia, a letra talvez não seja tão feia, mas não glorifica a Deus. Imediatamente eu tiro daquilo e ponho outra música no lugar, porque aquilo que não presta fica gravado na nossa mente. Quantas piadas imorais que eu ouvi quando eu não era crente, eu quero esquecer e não consigo esquecer. Quantas coisas ruins eu via, eu fazia, eu não consigo esquecer. Mas coisas boas, eu não lembro. Você viu o pastor lá, você vê aqui. O pastor ali me ensinou lá. Eu nem lembro que eu ensinei, mas ele lembra. Entendeu? Então nós temos que preocupar em pregar a palavra de Deus, porque um dia ela vai frutificar. Viver o tempo certo, ser crente de verdade, é viver o tempo certo. Olha o que diz a Bíblia lá em Gálatas. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19: as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, partidarismo, inveja, bebedice, orgia. Contra essas coisas vos previno, que os que já antes vos ensinei, que os que tais coisas praticam não vão para o céu. Os que praticam não vão para o céu. Não preciso explicar nenhuma dessas não, porque os irmãos sabem o que é. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei. Ajudar uma pessoa, ser uma pessoa boa, é crime? Não. Nós temos que aprender a fazer as coisas certas. E é difícil fazer as coisas, porque eu gosto de fazer coisa errada. Quem não gosta de mentir? Muitas pessoas não mentem. Nem um segundo para falar uma mentira. Ele quer se esquivar. Ele não quer saber se a mentira vai prejudicar alguém lá na frente, não. Está nem aí. Estragar a vida de outra pessoa, trair a esposa, trair o esposo, trair a esposa. O que tem? Ele não vai ficar sabendo.
Fazer as coisas escondidas do papai e da mamãe é fácil. Ninguém vai saber. Meus irmãos, viver certo é viver para morrer. Nós estamos prontos para morrer? Vamos fazer as coisas certas. Aqui que a Bíblia ensina. Para quando a gente morrer, é muito fácil no velório. Passei um vídeo para os irmãos aí, religiosos, dizendo que é o lugar em que a gente mente, é na hora do velório. Oh Deus, recebe essa pessoa no teu trono. Essa pessoa foi uma pessoa boa. Essa pessoa não merece ir para o inferno, recebe o teu dano de graça. Essa pessoa nunca preocupou com Deus, nunca preocupou em fazer as coisas certas, viveu no pecado. Agora na morte, vai encomendar a alma dele para Deus. Aí ele fala que é a maior mentira que a gente fala no velório, é quando a gente encomenda, entre aspas aí, né? Uma alma a Deus. Quando a pessoa não quis viver com Deus, não quis as coisas certas, agora na morte, recebe lá, Senhor. E às vezes até brinco com a alma, às vezes. Morreu uma pessoa importante, recebe o Senhor o teu dom de graça. Se é uma pessoa bandida, não, esse não. Mesmo que tenha se convertido, esse não merece para o céu, não. Nós temos algumas pessoas aí que cometeram crime, foram condenados, se converteram. Não acredita, não, de jeito nenhum que eles mudaram, não. Não muda, não, porque nasceu torto, morre torto. Então nós temos que aprender a viver para morrer. Um homem que vive para si, morre. Um homem que vive para Deus, viverá. Tá vendo? Você vive para quem? Para si ou para Deus? Qual que é mais importante para você? Um homem rico, na Bíblia diz que plantou, produziu muitos frutos, muito material, recolheu, fez dar seus paiol, seus armazéns lá, armazenou, estocou e chegou em casa, alma, vida, tem depósito, muito bens para muitos anos, descansa, regala. Você tem alma, muitas coisas, não vou se preocupar. Aí Jesus falou, louco, quem é você? O que está sendo que é? Pensando que você vai viver quantos anos? Essa noite. Você vai estar na minha presença. Quando o rei Ezequias pecou lá, o profeta foi e falou, rei, você vai morrer essa noite. Ele orou, postou arrependimento. Aí Deus mandou o rei, o profeta voltar, falando, vou te dar mais 15 anos, rei. Você foi humilde. Você foi humilde. E Deus acrescentou a vida deles 15 anos. Meus irmãos, quem vive para si, morre. Quem vive para Deus, vive. Quem você quer viver? Claro que é bom viver, ter saúde, né? Deu um infarto. Se eu não tivesse ido para o hospital, tinha morrido. É natural. Mas Deus abençoou os médicos lá, e os médicos, na sua sabedoria, na sua inteligência lá, pôde me socorrer. Eu estou aqui há mais de um ano, lutando, e graças a Deus, nada que prove o contrário da minha saúde. Quem vive para Deus, como deve viver? É mentira? O crente pode mentir? Pode. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu matasse alguém, não vou matar mais. Se eu vivia de uma maneira errada, agora não vou viver mais. Quando eu não era crente, eu bebia bebida alcoólica. Não bebo mais. Meus namoros é namoro indecente.
Quando eu me converti, acabou. Então, eu tenho que estirar da minha vida toda a mentira. Uma vez eu fui pregando em Paracatu, copiei lá essa palavra num livro e falei: a verdade dói, mas a mentira mata. A irmã colocou lá, escreveu: aqui, pastor, escreveu na Bíblia dela lá. Aí eu visitando, ela falou: aqui, pastor, que o senhor falou na igreja lá. A mentira dói, digo, a verdade dói, a mentira mata. Vocês querem que eu fale mentira ou querem que eu fale a verdade? Não, você é uma pessoa boa, senhor. Não precisa fazer isso não precisa de casar não. Não precisa casar virgem não. Não precisa se preocupar com isso não. E depois Deus vai comparecer diante de Deus, você vai dizer o quê? Não, o pastor falou que eu não precisava casar não. O pastor falou que eu não precisava entregar o dízimo não. O pastor falou que eu não precisava pregar o evangelho não. Deus falou, o pastor falou que eu não precisava mais dar um pedido lá no fim do mundo não. Deixa lá os índios, os indígenas, deixa lá os africanos, deixa lá os sul-americanos, os coreanos, os chineses, os japoneses, morrer na sua incredulidade. Deixa lá os franceses cuidar para eles, não tem Deus, eles mataram Deus. Mas nós estamos lá pregando o evangelho, tem lá nossos missionários pregando a palavra de Deus. Irmãozinho que fala dos vícios, é bom? Eu tinha uma tia que todo dia no almoço tinha que abrir o apetite. Mas não, é para abrir o apetite. Antes de me converter, entrei no rio a pescar para matar xistosa. Eu fui na praia, cheguei lá cedinho, é para esquentar, para entrar na água. É assim que acontece. Hoje eu vi aqui alguém dizendo: viva a nossa cerveja! Coisa boa, né? Viva a nossa cerveja! Não sei se foi para me atingir ou não, né? Estava no portão, alguém gritou ali: viva a nossa cerveja! Bem alto. Vamos tomar cerveja, né? Já viu quantos crimes que acontecem quando as pessoas bebem bebida alcoólica? Um homem mata a mulher, alcoolizado. O carro bateu no outro, matou quem? Alguém alcoolizado. Houve um problema, vizinho, alcoolizado. Eu não tenho dúvida que maior de 90% dos crimes de acidente, o álcool está no meio. E diz que é bom, gostoso. Quando eu bebi lá, graças a Deus, foi só umas 3 ou 4 dosinhas que eu tomei. Aqui desce queimando a gente, não sei o que é aquele gostoso. Outro troço ruim então de cachaça. E o governo aprova, né? É legal. Né? A droga que aparentemente tem menos malefício é crime, mas a cachaça todo mundo tem. Os lambicos, todo mundo cria aí, vende cachaça, também é um prazer. Nós temos que viver também sem religiosidade. É religião ruim? Não. Mas quando a gente vive, põe a religião na frente de Deus como uma obrigação, ela não é boa. Tiago falou: qual é a verdadeira religião? É aquela que atende o órfão, as viúvas, os necessitados. É a verdadeira religião. Não é? Então é errado a gente reunir aqui? Não. Mas nossa preocupação está com aqueles que precisam. Quantas pessoas que não têm Jesus estão sofrendo no pecado? E o que eu estou fazendo? Então eu pergunto: quem está em Cristo é o quê? Uma velha criatura ou a nova criatura? É uma nova criatura. É quem está. E quem pode dizer isso? Só 2 pessoas podem dizer isso. Primeiro é você. E antes do primeiro é Deus. Não adianta eu falar que eu estou em Cristo, eu sou pastor, eu sou crente, sou da igreja, se Deus não está na sua vida. Porque Deus conhece, Deus sabe.
quando eu estou sendo verdadeiro ou não. Não adianta eu querer buscar Deus longe dele. Eu vou continuar longe. Não adianta eu bater na porta, porque ele não vai ouvir. Se eu não quiser abandonar meus pecados, como fez Zaqueu. Quando Jesus falou, eu vou na sua casa, Zaqueu. Eu vou lá, vou me alimentar, vamos conversar lá. Não tem um papo direitinho lá, Zaqueu, na sua casa. Ele falou o quê? Senhor, me perdoa, eu vou dar tudo que eu tenho, que é ilícito. Ainda vou ter multiplicar, vou dividir. Está vendo? É resultado da fé. É resultado do encontro com Deus que vai pôr as pessoas têm necessidade em primeiro lugar. Então, sempre suplicar a Deus. Meus irmãos, concluindo, então, viver para si não é viver para Deus. Quem está em Cristo não vive para si. O que o apóstolo Paulo falou? Ele considerou todas as coisas no mundo como esterco, como estrume, que não tem nenhum valor para a nossa alimentação, para a nossa vida, para que pudesse servir a Cristo. Viver para Deus é o que é importante para a nossa vida. O que você deseja? Entregar sua vida para Deus? Honra Ele. Busque em primeiro lugar. Eu sei que muita gente não pode vir todo dia à igreja, aos cultos. É normal. Ontem eu fui para Montes Claros, fui ali participar da preparação da formatura da minha neta. Fomos lá, tiramos umas fotos. De lá nós viemos para Montes Claros aqui. Mas Deus pode nos abençoar, nos ajudar, quando nós o colocamos, como diz Mateus 6:33, quando nós buscamos Deus em primeiro lugar. Você pode ter certeza, a resposta vem. Talvez você perde dinheiro, vai vir dinheiro, vai vir saúde, vai vir força. Deus vai abrir a porta para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, para comprar o pão de cada dia. E Deus vai mandar chuva, vai mandar a terra boa, para que haja produção, para que não venha passar necessidade. Como diz o pastor na Uberlândia, né? Está caro, filho, ainda tem para comprar? Ainda tem carne na açúcar para comprar ainda? Pior quando não tiver. Os antigos diziam, hoje nós levamos dinheiro na mão e trazemos um caminhão de mercadoria. Mas chega um tempo que nós levamos um caminhão de dinheiro e trazemos a mercadoria na mão. O que vale dinheiro hoje? O dinheiro está sem valor. Você vai com uma quantidade de dinheiro, traz pouca coisa para casa. Mas você tem Deus. Deus é o que? O seu Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador, você vai colocar em prática no seu coração. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, Deus, nesse local, onde nós nos reunimos como igreja para adorar o Teu santo nome. Amém. Abençoe cada irmão que está aqui, ó Deus. Cada irmão que não veio também, ó Deus, como aquela pessoa que me prometeu ontem, que hoje estaria aqui, Deus, ele não veio, não sabemos o motivo. Mas toca o seu coração, ó Pai, para que ele possa vir para nós também. Outros irmãos que nos falaram, que convidaram, às vezes até zomba, Deus, mas só possa abençoar a cada família, Deus, os pais, os filhos, Deus, cada um, Pai, para que eles tenham a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Amém. Abençoe o nosso Brasil, abençoe o mundo, ó Deus, abençoe ali, ó Deus, Israel, naquela guerra, a Ucrânia, Deus, ali com a Rússia, quantas pessoas morrendo, quantos bens sendo destruídos pela ignorância do ser humano. Tem misericórdia, Deus. Abençoe os enfermos, ó Deus, as famílias lutadas, abençoe aqueles que precisam do Senhor. Pai, muito obrigado. Continua curando o Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém.